você que nunca acompanhou o nosso Papo de Torcedor, eu vou explicar para vocês aqui, é um canal de torcedores, onde você, torcedor, faz pergunta para o seu ídolo do futebol ou do esporte. Se você quiser, hoje nós estamos aqui fazendo o programa e depois a gente grava e depois joga pro canal do YouTube. Se você quiser participar da gravação, deixa o seu contato nos comentários que nós vamos entrar em contato com você imediatamente. Hoje nós temos aqui, não é faroeste, mas nós temos um xerife hoje com a gente como convidado. Wilson Gotardo, aquele abraço, seja bem-vindo, Wilson. Obrigado pela oportunidade que você está dando para a gente aí, irmão. É bom participar de programas falando direto com o torcedor, porque muitas das vezes não acontece, às vezes falta alguma informação, alguma coisa que ficou no passado, que ainda não bem esclarecido, alguma experiência interessante também do momento. Isso é bom trocar ideia. Falar de futebol é sempre muito agradável para mim, né? Eu agradeço também pelo convite. Obrigado. A gente que agradece muito. Nós trouxemos o Mauro Galvão e ele falou muito bem de você, seu comparsa de zaga, né? Seu parceiro de zaga. Os grandes zagueiros do futebol brasileiro. Foi mesmo. Ô, Wilson, eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar. O que você anda fazendo aí? Está trabalhando com futebol ou está aposentado? O que você anda fazendo no momento, na atualidade? Então, é interessante a oportunidade de eu falar um pouco da minha vida. Assim, quando eu encerrei a carreira, eu me preparei assim, uns 2, 3 anos para tal momento. E isso serve de exemplo também para os jogadores da atualidade. E não é só o atleta que tem que se preparar para encerrar a carreira. A família do atleta também precisa, sabe? E eu já vi muitos casos depois de famílias se desintegrarem em virtude do encerrar um ciclo profissional do atleta, né? E eu fiquei meio em dúvida o que fazer na vida. E segui na carreira comercial, fui agente, né? Mas eu não me identifiquei muito, mas não conseguia sair, porque eu tinha alguns atletas interessantes, né? E falei, vou até o final e depois eu desvinculo e pronto, né? Entrei depois, fiz os cursos da CBF todo, né? Fiz também licença, gestão de futebol técnica, gestão técnica de futebol na Universidade de Futebol, né, de São Paulo. E fiquei no mercado como disponível para trabalhar na gestão técnica, no diretor técnico de futebol e treinador. Né? Já tem algum tempo que eu não estou trabalhando em clube, mas eu vivo, respiro futebol todo dia. Né? Eu vejo futebol, assisto futebol da série A, B, C, D, vejo também futebol feminino às vezes, vejo categoria sub-20, 17 também às vezes, quando passa na TV. Então, eu estou no mercado nessa área. Né, ainda tem a minha vida, tem algumas coisas que eu toco também na vida pessoal, né, é isso aí. Eu acho que tem ainda muita linha para queimar. Tem sim. Em relação ao futebol atual, que você falou que está assistindo bastante, está assistindo calmamente ou não? Esse último... Está dando para engolir o que você está vendo, Wilson? Eu quando vejo futebol de base, né, eu me reporto lá na época que eu tinha alguns treinadores bem humildes, né, e naquela época você não tinha um avanço da ciência, da fisiologia, né, da parte da educação física, não tinha um conteúdo também tático muito bom, mas tinha, sim, um conteúdo técnico diferenciado, né? Então, de nada adianta você ter um jogador muito forte, né, muito veloz, assim, de uma resistência de força interessante, então aí você não tem nenhum conteúdo técnico, né? Aí você pode também acrescentar, logicamente, hoje tem muita evolução da parte tática, né? Então eu vejo que o atleta ele só não é atleta se ele não quiser, porque tem tudo à disposição. Ele tem aí uma infinidade de canais, de pessoas com capacidade para ensinar, mas eu vejo que está muito na teoria. E quando assisto, voltando a falar, quando assisto categoria sub-17, sub-20, eu vejo erros crassos que acontecem. E também entendo que nessas categorias, esses atletas jamais chegarão no time principal prontos. Isso nunca aconteceu. Nem os fenomenais, né? Vamos dizer, o nosso último jogador fenomenal que surgiu, eu não quero cometer nenhum erro assim, mas que foi fenomenal para mim foi o Neymar, o último que surgiu, né?
Enfim, ele mesmo, quando chegou lá em cima, você vê que ele evoluiu bastante em algumas questões, né? Depois, é lógico, mudou de posição, também apanhou muito, tudo isso, né? Veja interessante que as categorias de base no Brasil, elas estão sofrendo um bocado já há quase 20 anos nessa formação. E quem vos fala é quem acompanha, tá? E dentro dos cursos da CBF, que eu fiz todos, e aquilo que eu vejo. Mas ela está apanhando de que forma? A gente que é torcedor, nós estamos percebendo que a obrigação da base não é mais fazer jogador, é ser campeão. Você acha que isso não perdeu um pouco a identidade? A gente está sempre falando sobre isso. Isso não está fazendo com que o futebol, a gente não consiga fazer bons nomes aí? Talvez a competitividade está atrapalhando um pouco isso? O que você acha, Luiz? Mas isso é um erro de gestão. Aí já é um outro nível que está totalmente comprometido. Certa vez eu passei num clube como um diretor e aí eu cheguei assim e falei, poxa, 8 atletas foram dispensados, mas por quê? Ato de disciplina. Como ato de disciplina? Eu não conhecia os atletas, né? Aí fiz uma pesquisa, assim, aí um atleta foi para o Cruzeiro, o outro foi para o Figueirense, o outro foi para o Corinthians, eu achei bem interessante, né? Ser dispensado por um movimento, por um ato de disciplina e já sai empregado, muito bem empregado, sabe? Eu achei curioso isso, né? Normalmente, quando você era dispensado, você ia para casa, ficava lá chorando as pitangas, né? E era difícil surgir uma oportunidade boa, né? Bom, enfim, aí eu vejo que isso tem muito a ver com gestão. O bom professor, né, o bom treinador na sub-15, 17, o 12, 11, 20, esse profissional tem que ser muito bem remunerado. Se ele é bom mesmo, ele tem que ficar nessa base, nessa categoria de base e ser muito bem remunerado. Ele não pode ter um salário de morto de fome, porque se ele é bom nessa área, ele permanece ali. Porque ele começa a imaginar, pô, eu estou bem aqui no 17, ele acabou por 20, eu vou pegar a equipe principal. Quando ele chega na equipe principal, ele não tem o mesmo desempenho. Né? Por cargas d'água, muita coisa acontece, né? Às vezes acontece, ele não está bem. Então é melhor, o desempenho dele melhor é no sub-20, no 17, sub-15. E é bom ele permanecer ali. Ele vai produzir muito mais para a instituição do que quando ele sobe para o principal. Agora, paga um salário decente para ele, para que ele tenha ambição de continuar ali, de trabalhar, de revelar. Traz para ele um bônus de cada jogador revelado. Esse bônus que se estenda à comissão técnica, se estenda ao staff todo da categoria, o pessoal da rouparia, do DM. Traz 0,2, 0,3 de cada atleta revelado. Imagine, tantos jogadores foram revelados nos últimos 5, 6 anos aí do Brasil, se você distribuísse alguma coisinha pequenininha para o pessoal da base, o quanto seria maravilhoso para eles, para a família desses profissionais, sabe? É muito simples isso. Eu não vejo dificuldade em ser gestor de futebol. O que eu vejo é muitos incompetentes e outros que não têm o interesse de fazer aquilo que é correto, aquilo que é benéfico para a instituição e para a vida dos profissionais. Maravilha. Ronaldo, por favor, sua pergunta, amigo. Bom, primeiro, boa noite, Gotado, mais uma vez. Prazer tê-lo com a gente aqui no Papo de Torcedor de Esportes. A vida em Santa Bárbara está tranquila. Eu tenho parentes aí. E o cara falou, o Wilson mora perto da minha casa, o deles. Tal. Eu falei, nossa, está aqui com a gente. Em cima do que você falou, eu vejo o seguinte: na sua época de garoto, os técnicos que tinham na base eram ex-jogadores que tinham experiências no futebol e podiam passar alguma coisa para agregar valores a quem estava começando. Hoje, a gente tem muito técnico que não sabe nada, foi formado em universidades, nunca jogou uma bola na vida, e aí realmente é complicado, porque aí você tem empresário enchendo as paciências, querendo que põe um moleque para jogar de qualquer jeito para ser vendido, e aí a gente vê o que aconteceu agora com o Corinthians. Tá a briga, né? Que o Bahia está levando uma joia deles e o Corinthians está brigando que quer que o Bahia pague o valor de fora. Porque, segundo eles, o Bahia é SAF e está pagando o valor interno quando deveria pagar externo, porque é gerado pelo City. Quer dizer, mas tudo isso é o que você falou, é uma má gestão administrativa em todos os setores do clube, né? Bom,
Como a gente ouve muitas histórias, né? Isso começa em todas as categorias, né? Você vê jogador que do nada na base é contratado por um salário alto. Aí você faz uma pesquisa, mas jogador comum, né? Ganhando tão bem assim, é meio injustificável uma contratação dessa. Eu tecnicamente eu não posso falar nessa parte jurídica, muito tempo que eu não avalio nada, não estudo nada sobre isso, mas é muito estranho, né? Você tem um poder de um grupo City tendo uma imposição econômica, imposição jurídica, ou contratual, e está fazendo uso dela. Tá? Eu acho que nesse jogo aí você não tem nenhum mocinho, no bom sentido, né? Você tem todos profissionais capacitados a desenvolver. Eles têm um grupo jurídico de um clube e do outro. Alguém deixou escapar alguma cláusula aí que está gerando esse problema, ou alguém que não ficou de ter algum benefício mais à frente e isso não ocorreu. É muito difícil estar opinando. Eu acredito que anteriormente, com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, da rapidez de tudo que acontece, as pessoas perderam um pouco mais de qualidade no seu trabalho, né? Algo que acontece aqui hoje, essa noite, em fração de segundos, um minuto, nós estamos tendo essa informação lá do outro lado do planeta, seja ela boa ou não, seja ela verdadeira ou não, né? Então, tudo muito rápido, às vezes perde também muita qualidade nesse trabalho, né? Eu também não posso só dizer que existem profissionais não capacitados na base, né? Existem profissionais bons, logicamente eles estão evoluindo, existe um estudo sobre isso. O atleta que nunca jogou, o professor que nunca jogou, ele tem um tempo de maturação, de evolução, mas esse tempo não é pouco, é grande. Só que nesse tempo ele está caminhando, e nesse caminho ele vai deixando de fabricar, de construir, de revelar muitos atletas, né? E isso é um custo que o clube vai ter que arcar também no futuro. E o ex-atleta também não adianta achar que só porque jogou ele é capacitado a jogar, a treinar. Ele tem que se informar, ele tem que buscar conhecimento, saber um pouco mais de fisiologia, entender um pouco mais da parte tática, da evolução da parte técnica também, né? Tudo aquilo que ele fazia anteriormente é o suficiente para hoje, né? E o jogador cada vez mais está exigente porque ele está mal acostumado. Isso é um outro problema também, né? Se você começar a falar para o jogador o seguinte, eu quero que você faça uma marcação-pressão, o cara, mas o que é marcação-pressão? Aonde? Eu quero que você faça uma marcação, eu quero que você faça uma retranca aqui. O que é retranca? Ele não sabe mais o que é retranca. Então você tem que explicar para ele, né? Se é um bloco alto, bloco baixo, médio, se é um zonal pressionante, se é um PP. Você tem que falar do passado e do presente, né? Para ele ver que você não é nenhum um subdesenvolvido, né? Na evolução, né? No glossário que se tem atual, né? Muita coisa assim. E o jogador não está acostumado com cobranças. Eu quando jogava, eu pensava muito nesse sentido, né? De trazer o melhor da pessoa para o campo. A melhor da pessoa para o campo. Uma pessoa que não esteja bem preparada, né? Mentalmente preparada, é um atleta incompleto também. E eu trabalho muito nessa área. Infelizmente, não tive chance de trabalhar num clube grande, médio para grande, não tive chance, mas quem sabe um dia eu terei, seja qual for a função. Né? Com certeza. Acho que em breve, hein? Talvez, quem sabe, está aparecendo. É porque essa renovação de treinadores, você pode ser um nome que pode vir sim, por que não? A gente, torcedor, espera isso. Arthur! Olha o xerife aí, Arthur. Oh, que bacana, Wilson Gotardo, prazer falar contigo. Obrigado. Nós ficamos... Prazer de verdade mesmo, porque aqui nós somos colecionadores de álbum de figurinha, né? E você tem aqui em casa aqui sua foto aqui em figurinha, né? A minha geração, primeiro Copa União de 87 para cá, eu tenho todas as campeonatos brasileiros, você está num monte de foto aí. Eu vou fazer uma viagem no tempo, claro, né? Antigamente a Bandeirantes, ela passava o Campeonato Carioca aqui para São Paulo, né? Alguns anos, ficou um tempo sem passar, depois voltou. O Botafogo saiu da fila em 89, você estava lá, né? Se eu estiver errado, me corrija. E em 1990, no ano seguinte, o Botafogo foi campeão de novo em cima do Vasco, numa final que eu assisti bastante bagunçada, que o Botafogo saiu com a taça do lado e o Vasco com uma caravela do outro.
né? Eu queria que você contasse os bastidores, como é que foi no vestiário isso, se vocês estavam confiantes no título, como é que foi isso aí? Um abraço, Wilson. Obrigado. Essas foram duas brilhantes conquistas. A mais emocionante de todas, né? Eu sei que vocês não perguntaram isso, mas foi de 89. A quebra do jejum, daquele de 21 anos, né, que o campeonato estadual tinha outro significado, bem diferente nos dias de hoje. Mas o torcedor não entende, ele acha que a campeonato estadual não vale nada. Naquela época valia muito, muito. Né? Eu acho que tinha até mais valor para o estadual do que o brasileiro. Vou dizer para você que a Copa Libertadores passou a ter um valor imenso ali em meados dos anos 90. Também não estou falando besteira, não, porque eu acompanhei um pouquinho nos anos 80. Você quer invalidar a conquista do Grêmio, do Santos, do São Paulo? Não, jamais isso, né? Eles conquistaram, sim, merecidamente, mas estou dizendo que o gostinho para os clubes brasileiros, ele foi aumentando cada vez mais nos anos 90, né? E o estadual de 89 foi muito emocionante para mim. Depois veio o bicampeonato contra o Vasco, que devido ao regulamento, o Botafogo acabou com o maior número de pontos na competição, né, e chegando na decisão. E trazia essa vantagem de 1 ponto na decisão, né? E quando nós conseguimos vencemos, deixa eu ver, foi acho que 0-0, uma coisa assim, valia 2 pontos, né? Não valia 3 pontos, eu também falei na memória aqui, me ajuda aí. E aí o regulamento era esse, não, empatou, não tem prorrogação, quer dizer, teria que ter uma prorrogação para que o Vasco buscasse a vitória, mas já o empate para a gente já era a vitória. E aí essa decisão acabou sendo tomada na semana seguinte, no STJ, e acabou, STJ não, STD, né, de esportes, né, isso aí, e aí acabou levando um troféu para o Botafogo lá em Marechal Hermes. Eu tenho uma foto lá em casa até agora, ele pegando o troféu assim, meio até constrangido, né, porque é estranho, até dar a volta olímpica com o troféu lá e tudo mais. Demos uma volta com um troféu improvisado de uma rádio que dava também um troféu para o vencedor, e aí surgiu a caravela da torcida, a caravela, né, um barco, né, uma caravela, e acho que teve uma ordem do doutor Eurico Miranda, falou, não, você também vão dar a volta olímpica, aí eu tenho com os jogadores todos sem graça do Vasco, que ter com pena, às vezes depois, estava acatado uma ordem do presidente, deram a volta olímpica com uma caravela, assim, mas acho que foi um dos maiores micos que o Vasco passou na sua vida, né. É só para complementar aqui, ó, dia 29 de julho, a final, 1-0 para o Botafogo, gol do Carlos Alberto Dias, e a premiação, a decisão do STJD, você não está errado, não, foi do STJD, 9 de agosto de 90, né? Poucos dias depois, semanas depois. Então, isso aí. O time do Botafogo era muito bom, mais técnico do que o time de 89, que era um time forjado para quebrar jejum mesmo. Time de cabra macho mesmo, jogadores assim, inabaláveis, sabe? Sabia suportar todo tipo de pressão, diferente do time de 90, também diferente do time de 95. É impressionante, são 3 gerações, 3 grupos assim, muito, muito fortes, né? E também de capacidade incrível de superação. Maravilha. Wilson, nós temos aqui o Zé Luiz, que ele é vascaíno. Eu queria que você pedisse um pouquinho a sua licença, que ele está em êxtase, né, depois de ontem. Zé, você quer falar alguma coisa ou você quer perguntar alguma coisa? Você prefere só falar? Pode só falar. Você tem direito, depois tanto que você apanhou aqui, você tem hoje direito de falar o que você quiser, Zé. Pode falar. Prazer. Bom dia, boa noite a todos aí. Bom dia, ótimo, hein? Boa noite a todos aí. Gottardo, é um prazer falar com você, com todos aí. Gottardo, vou fazer 2 perguntas. E a primeira, qual a melhor dupla de zaga que você fez? Obviamente você não respondeu. E qual é a sensação do jogador? Eu já tive no Maracanã, eu lembro um 4-1 em cima do Flamengo em 92, mas qual é a sensação do jogador pós o jogo, depois de um 6-0 como aquele? Eu joguei com grandes zagueiros, sabe? Desde o meu início de carreira, eu valorizo muito o pessoal que contribuiu comigo também, né? Mesmo na segundona de São Paulo, a segundona que
que não tinha falta, só tinha pênalti, escanteio e lateral, mais nada, por eles apitar, né? E aí eu tenho atletas que foram importantes para mim, assim como tem treinadores também que foram importantes no ciclo da minha vida, na passagem da minha vida, né? E não tem como eu citar para o Júlio César, que foi um zagueiraço que jogamos juntos no Guarani. Depois ele foi para a França, jogou a Copa do Mundo. Julião, né? Um negãozão armário, assim, de portas abertas, vocês se lembram dele. Ricardo Rocha, Mauro, Marcelo de Jean, Gonçalves. Joguei com zagueiros sem, assim, que não tinham também, não eram renomados, mas eram zagueiros super eficientes, tranquilaços. Foram vários também que eu joguei. Mas eu acho que assim, no ciclo importante da minha carreira, começando no Guarani, o Julião, e um ciclo também desafiador, que foi a quebra do jejum do Botafogo, que precisava ter uma dupla de zaga bem consistente, bem forte, que a gente fazia até, jogava até em linha, que hoje se joga em linha, naquela época não jogava, né? Foi com o Mauro. Então, acho que a dupla foi muito consistente. Eu tive um parceiraço de zaga também, já no final de carreira, com o Marcelo de Jean, no Cruzeiro também, o cara, jogava muita bola, a gente tinha um entrosamento perfeito. Assim, foram grandes atletas com quem eu joguei, né? Assim, bom, essa está respondida, essa primeira pergunta. A segunda foi com relação a... desculpa, fugiu? Se for do zagueiro... Pós o jogo jogo, de ontem. Eu já sofri goleadas, assim, eu acho que eu sofri uma goleada, só acho que foi no Guarani mesmo, né? E é inexplicável. Eu acompanhei só os melhores momentos e vi um Santos perdendo gols, assim, vários gols, mas vários, não sei dizer na minutagem, né? Daqui a pouco o Vasco foi lá, fez um gol, parece que estabilizou o time do Santos e abriu a porteira mesmo, a boiada toda passou. Antigamente, eu ficaria assim mais uma semana sem sair de casa. Eu não teria coragem nem de sair e botar assim, a cara no corredor, na calçada, nada. Esse é um problema sério, né? Meu. Tanto é que eu fui muito Caxias, né? Véspera de jogo, às vezes eu só ia treinar, treinava de manhãzinha e concentrava à noite, eu ficava em casa, almoçava, ficava em casa descansando e depois ia pro hotel, jantava e ficava descansando e tal. Hoje não é tanto assim, hoje em dia o cara relaxa, vai pro shopping, vai passear um pouquinho, às vezes pega até uma praia com a família, né? Tem muita coisa diferente do que acontece hoje, o que acontecia no passado. Eu acho que depende, é muito de cada um. Tem gente que se abala, tem gente que se entrega, tem gente que tem vergonha. Eu sempre tive algo que me motivava muito. Eu vou acender a luz aqui, porque eu não estou na minha casa, estou na casa da minha filha, e já está escurecendo aqui. Eu vou acender a luz. Só de cavaleiro. Você tá na Flórida, né, Wilson? Tô na casa da minha filha aqui fora, em Flórida. Legal, cara. E aí e tem jogador que ele não sente tanto, ele vira a página, tá, não, tudo bem, faz parte, o jogo é jogado e tal, e vamos para cima, né? Eu nunca pensei assim, a minha motivação é o seguinte, eu posso até perder jogo, eu posso até não jogar bem, que está sujeito a não jogar bem, tem N situações, mas dizer que alguém chegar e falar, comentar para meus filhos, minhas filhas, seu pai não é profissional, isso não. Isso alguém questionou o meu profissionalismo, sabe? Jogando bem, jogando mal, com salário em dia, salário atrasado. Porque salário atrasado foi praticamente minha carreira toda, né? Salário atrasado. Então, jamais vão questionar meu profissionalismo. Isso era a minha motivação, apenas. Agora, ser superado por um jogador, por um adversário, também está sujeito. Como ser superado por um atacante, tomar um drible, está sujeito também. Isso faz parte da carreira. Quando você mostra, assim, às vezes, eu estou até me alongando, que é uma oportunidade de falar um pouquinho, às vezes você vê, assim, os melhores... Pode ficar à vontade. Os melhores momentos, aí esse jogador jogava muito, aí você pega o zagueiro está sempre em desvantagem com o atacante. Sempre desvantagem com o atacante. Aí mostra lá toda hora, o atacante, isso aqui, tá, lógico, sempre desvantagem, né? Na velocidade, no passe, na passada, né? Então, às vezes é meio cruel, né? Esse tipo de edição, né? Com alguns certos zagueiros, alguns jogadores. Então, é a oportunidade de estar falando um pouquinho, defendendo principalmente a zaga. Resumidamente, é isso aí, tá? Dá vergonha, cara, dá vergonha, assim. Mas também, ao mesmo tempo,
o jogo seguinte é a oportunidade de tentar acelerar esse processo todo e apagar não é apagar jamais, né? Mas recuperar na competição. Leão, boa noite, meu querido. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Gotardo aí. Prazer falar contigo. Boa. Eu ia te perguntar mesmo sobre a sua maior alegria no futebol. E ia te perguntar também se você ainda bate uma bolinha aí na Flórida, como é que tá? Se você faz o seu futebol, como é que tá aí? Um grande abraço, prazer falar contigo, viu, meu amigo? Obrigado, Maurício. Não, eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu vim para cá por... Tá passeio. Não, minha filha mora aqui, aí uma oportunidade de viajar agora, né? Passar alguns dias, também já estou retornando já. Legal. Essa semana eu retorno no Brasil. Eu jogo bola assim, eu treino. Não vou dizer para você que eu tenho uma paixão por treinamento, que eu não tenho mais não, tá? Mas eu treino porque é necessário. Não podemos deixar de trabalhar, de fazer aquela musculação. Hoje, com o avanço, como eu falei, da ciência, né, das descobertas que pode trazer benefício físico, mental, né? Tem uns trabalhos bem interessantes que você faz e cansa pouco, né? Não precisa cansar muito, não. E te dá a mobilidade toda, dá agilidade, essas coisas todas, né? Como eu falei no início, assim, só não é atleta quem não quer. Quem tem preguiça ou tem outras intenções, né? Já vi vários relatos de atletas que tiveram tanto talento e desperdiçaram na noite. E aí o futebol também não... Tem hora que ele chega, passa a ser mal agradecido, não quer mais saber, não. Foi tanto tempo desprezado pelo sujeito que depois é a vez do futebol se vingar, né? Não quer mais saber dele. Então é isso aí que é a vida. Eu faço assim minhas preparações todas, né? Jogo uma pelada de vez em quando, participo de eventos, às vezes tem futebol society ou futebol de 11. É lógico, você tem que respeitar a faixa etária, né? Antes que vai jogar com um cara de 30 anos, não dá, né? 30 anos não dá, 20 anos, põe uns garotos lá, não dá. Você tem que botar um pessoal também já rodado, o pessoal já com certas limitações. Aí fica um espetáculo, fica bacana, te dá atenção para toda a torcida, né, para as pessoas do evento, tem tudo isso aí. Contratei uma assessora para fazer esse serviço para mim, porque é difícil também. Bola de pé em pé, né? É difícil, até depois, quando vocês enviaram para mim os cortes, eu vou marcar aí a Lívia, que é minha assessora, para ela estar também fazendo um collab com a gente e tal. Faz parte do trabalho profissional. Estou atendendo também, assim. Só não sei cantar, né? Não peço para cantar, que não sei não. Te ajudo. Não, beleza. E então a maior alegria foi mesmo o primeiro campeonato do Botafogo lá, o que quebrou. Pois é, essa é mais emocionante devido a todo o contexto da história, né? Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, o pessoal cantando parabéns. Mas cantando parabéns por quê no domingo no Maracanã? Não, porque é mais um ano sem título. Eu falei, puxa vida, não é possível. E aquilo, cheguei em 87 ouvindo parabéns, 88 parabéns, 89 acabou parabéns. Não, essa conta já, que não era nem minha, acabei pagando também pelos outros, né? Foi isso aí. Agora, outros títulos importantes também, e, assim, sempre, todo título é importante, tá? Sim. Todo tem o seu significado. Fui campeão de Toulon, na França, seleção brasileira de novos, olha só, que maravilha, né? Um pouco antes, foi em 83. Libertadores também pelo Cruzeiro, olha a importância que é. Hoje, tradicionalmente hoje, a Libertadores traz muito mais reconhecimento, né, mundial para o clube do que o brasileiro, que o estadual, não tem comparação, na Copa do Brasil. E uma infinidade também de recursos, né, de receitas que os clubes têm, em virtude de, eu penso, tá, que seja assim, o clube foi campeão Libertadores e campeão Botafogo ano passado, né, Libertadores e Brasileiro. Se tem lá um contrato de publicidade, deve ter uma cláusula lá que você tem um aumento de 30% do valor caso aconteça a conquista de determinado título. É mais uma receita, um extra, né? Então tem situações interessantes. O clube não pode já desperdiçar, já que a própria CBF também ela paga de acordo com a colocação. Certo? Você está em 10º colocado, vai ganhar 3 milhões, 4 milhões de prêmio, né? Que acho que até mais que isso, né?
Mas 11º você passa a ganhar 1. Pô, são 3 milhões a menos, por causa de um pontinho perdido, pô. Ficou na 11ª colocação. Quer dizer, para pensar um pouco. O torcedor não pensa nisso, não. Mas é importante, às vezes, um empatezinho cai bem, né? É verdade. Obrigado. Abraço, viu? Prazer. Nada. Vai, Ronaldo. Wilson, duas coisinhas. Você foi campeão no nosso São Paulo, né? A gente aqui tem mais São Paulo, um corintiano, um vascaíno, o resto é São Paulino. E você falou do Neymar. A pergunta é o seguinte: você acha que ele está preparado para voltar para uma seleção brasileira? Ou o Ancelotti teria que conversar com ele e preparar ele para uma volta? Porque ele realmente é acima da média, não tem o que falar. Só que ele precisa ter vontade de jogar, ele está disposto a competir e fazer tudo que ele sabe em prol da seleção. Como é que você vê um possível retorno dele para a seleção? Eu sou muito fã do Neymar, muito fã do Neymar. São um dos poucos jogadores que você tem que tirar assim, entender, tirar o chapéu e entender que são aqueles jogadores imarcáveis, sabe? Os Ronaldos, são jogadores assim que você tem que falar, pô, como é que marca esses caras mesmo? É difícil, cara. O Neymar vem passando por uma série de problemas, às vezes até injustamente perseguido, criticado por muita gente, e às vezes a perseguição não é nem pelo que ele produz em campo, não é nem pela vida dele futebolística, e sim pela vida que ele tem. Sabe? E tantos jogadores fazendo barbaridades aí fora das 4 linhas, e nunca foi tão criticado como o Neymar está sendo, agora um pouco menos, né? Ele tem direito de viver a vida que ele quer, ele só tem que ser cobrado pela produtividade. E como certa vez eu disse assim, o que o Neymar sofreu com agressões e violência no futebol num ano, sei lá, num ano, é praticamente a mais do que metade da carreira dos outros grandes jogadores. Você já viu o Cristiano Ronaldo sofrer tantas jogadas violentas como o Neymar? Você já viu o Messi passar por isso? Aí vão dizer assim, Gotardo, mas o Neymar, ele provoca, né? Ele provoca, o Messi não provoca, não, aqueles driblezinhos dele curto, chato, fica rodando assim a bola, aquilo não provoca, não. É um pouco diferente o estilo, é lógico que é diferente o estilo do Messi, do Neymar, mas isso dá direito ao jogador adversário a fazer o que bem entender, né? Várias lesões que ele teve aí, e ele não teve mais lesões porque ele aprendeu a sair da jogada violenta, aprendeu a cair, aprendeu a tirar o pé de apoio no chão, que às vezes fala assim, é um cai não, é um cai não, aquilo é defesa. Aí todas as vezes que eles faziam um caimento e rolava, que também isso tem a ver com judô, saber cair e tudo mais, né? Tem atleta que às vezes não sabe cair, tem uma luxação do ombro, caiu errado, quer dizer, não teve lesão nas pernas, mas luxou o ombro, aí ficou aí mais 15, 20 dias parado, né? Tem muitas situações, né? Aí ele aprendeu a se defender disso e teve lesão séria também. Às vezes a lesão séria também pode ter sido, sim, de um exagero na sua vida pessoal, que foi minando a sua condição e estrutura muscular, pode ser também, não sei, estou supondo, né? E isso aí que poderá dizer. Mas ele tem hoje a oportunidade de voltar à seleção, e para a gente é importante, na minha maneira de ser, e ter um treinador indicado para isso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu passei uma semana com o Ancelotti lá no Chelsea, no ano de 2009, se não me engano. Conversei com ele lá, ele estava também praticamente não é iniciando, mas estava assim, ganhando mais espaço, né, na sua carreira como treinador, e me deu muita atenção, foi um gentleman, na verdade, e o ponto forte dele é essa conversa mesmo. Ele tem uma comissão técnica muito competente, é óbvio que ele já deve ter trocado muita gente, mas eu presenciei nos treinamentos, né, o trabalho dele, e conversei com ele algumas coisas que já aconteciam na Europa, que no Brasil não acontecia, ele explicou para mim, até hoje tem essa gravação, que eu gravei essa conversa. E foi muito simpático, depois saímos para jantar também, ainda bem que foi ele que pagou a conta, porque pô, em Libra não é barato não, né, cara? Eu ganhando aqui em real, pô, para pagar essa conta em Libra, não foi fácil não. Gentilmente, né, ele pagou essa conta. Então hoje o Neymar, se tiver que voltar, ele vai voltar com o cara certo para isso. E trata todo mundo muito bem, ou seja, é só o jogador brasileiro entender que é o seguinte, o que ele tem que voltar a jogar a seleção, qualquer jogador, tá? Tem que voltar
jogar na seleção de coração e alma. Tá? Independente do salário que tem, se já está milionário, bilionário, ele tem que voltar a jogar na seleção se ele quiser. Quem não quer jogar, não se ofereça. Ligue e fala, não, eu recuso, eu declino a convocação, eu não estou preparado, não quero mais jogar na seleção. Fale isso para o treinador. Não vem tomar lugar de alguém que queira, esperando uma chance, e depois ali esse outro elemento não aproveita a oportunidade e acaba atrapalhando o trabalho de todo mundo. Maravilha. Zé, você quer falar? O Gotardo acabou respondendo como é o dia a dia com o Ancelotti, que eu ia fazer justamente essa pergunta. Acho que foi no Chelsea que você fez sei lá, um curso, seria, né? Passou um tempo com ele. Aí ia fazer essa pergunta, e você citou alguns atacantes, né? Mas você, épocas diferentes, você acabou não jogando contra nenhum deles. Da sua época, você pegou aí Romário, Edmundo, Túlio não, porque jogou a favor. De repente, numa outra época. Qual foi os mais difíceis? Joguei contra. Também. E já tinha uma rixazinha, né? Do Botafogo, né? O de 95, né? O Túlio queria mandar demais, aí aproveitou e deu uma chegadinha mais. Não, é assim. Eu joguei contra o Ronaldo Fenômeno uma vez, ele estava no Cruzeiro ou no Botafogo. Ele tava... Até foi um amistoso, até joguei só um tempo só, teve uma troca depois. Mas ele estava começando, acho que ele já estava sendo praticamente negociado para a Europa, para a Holanda. Foi um jogo tranquilo, assim, então não cheguei a enfrentar o Ronaldo mesmo, que depois nós vimos, né? O Ronaldo Gaúcho também joguei uma vez, em 99, ele estava subindo no Grêmio, tinha a cabeça indo bem, o cabelo bem curtinho, né? Bem garoto, mas não chegou a próximo da área, não, era mais meia, né? Caía mais para os lados, ficava mais com os volantes. O Túlio eu joguei várias vezes, ele estava no Goiás também, foi artilheiro do Goiás. O Túlio sempre teve muito faro de gol, ele conhecia muito bem ali em torno da área, na área também, sempre finalizou muito bem. A questão do Botafogo era só uma questão de comportamentos, de necessidade mesmo, era muito difícil o dia a dia no Botafogo, muito difícil. Questão estrutural, financeira, econômica, era muito difícil, então tinha algumas coisas que a gente tinha que tomar rédea, senão ia desandar tudo. E não desandou, foi campeão. Quer dizer que então que o trabalho foi um sucesso e as ideias funcionaram. Então, Wilson, aproveitando essa pergunta, que você jogou naquela época que o Rio de Janeiro tinha aquela brincadeira do Rei do Rio, lembra? Renato, Romário e Túlio. Pô, difícil jogar contra esses caras, né, meu? Aí o Renato jogava muita bola, Renato. Eu acho que o Renato foi subestimado. O Renato é subestimado. O que esse cara fez pelo Flamengo, o que ele fez pelo Grêmio, tá? As pessoas têm memória curta. Tem gente que acha que o futebol começou mesmo no ano 2000, sabe? E tenta invalidar todo aquele pessoal de... Não vou falar de 70, não vou falar de 80, 90, é diferente, tá? Não tinha internet, né? As pessoas olham para o Gotardo jogando com 36, 37 anos. Mas o Gotardo teve 20 anos também, 22, 25. É diferente, né, cara? É diferente. É lógico que o Gotardo com 22 anos é diferente do Gotardo com 35, a maturidade, os atalhos, a frieza na jogada, né? Antecipações. Eu sempre prezei muito por antecipação. O zagueiro que se presta tem que antecipar a jogada, tem que antever a jogada. É isso que eu queria te perguntar. Marcar o Túlio deve ser difícil, né? Porque ele se coloca bem, né? Para o zagueiro, como marca um cara desse, que não é tão habilidoso assim, mas que tá faro de gol, que tá bem colocado em todos os lances? Como é que encurta esse espaço de um cara desse, Wilson? Então, o atleta, o zagueiro, ele tem que primeiro saber com quem ele vai jogar, contra quem ele vai jogar, e saber pontos fortes e pontos fracos do atacante, né? Isso é para qualquer jogador que seja defensivo. E tentar induzir aquilo que ele quer que faça. Se o atacante finaliza bem com o pé direito, você tenta fazer com que ele dê o lado esquerdo para ele jogar, né? Para que ele possa finalizar com o pé esquerdo. Obviamente que ele vai tirar para a esquerda, não vai chutar, vai dar outro corte e tal, para tentar usar o pé direito. Tem muita coisa disso. O atacante esperto, ele não precisa sair muito longe do zagueiro para gerar dúvida. Basta 3 metros.
não precisa mais que isso, 2, 3 metros. Ele tendo aqui essa percepção da construção de jogo do seu time, ele possa dar 2 ou 3 passos ao lado, né, ou à frente, deixar o corpo lateralizado, né, melhorar a posição do corpo, ele já cria muita dificuldade para o zagueiro. Aí que entra a situação, é falha do zagueiro? Não, não é falha do zagueiro, é mérito do adversário também, né, porque ele gera dúvida na marcação. Se o zagueiro tenta fazer uma antecipação, pode haver uma jogada meio que já coordenada, ensaiada, o passe é feito na frente, ou seja, a bola que é lançada um pouco mais à frente, o atacante depois ataca o espaço também e recebe a bola ali. Então tem situações, né, para explicar, às vezes, porque com o zagueiro é superado, não é nem falha dele, mas às vezes tem falha, lógico. Né? Às vezes o zagueiro fica muito dentro da área e dá muito espaço para o atacante entrar, e quando entra na área o atacante, ele se sente mais à vontade, né? Não sei se vocês notaram, nessa Copa Mundial de Clubes, eu comentei um pouco sobre os jogos do Botafogo. Eu fui representando o Botafogo, Rafinha foi representando o Flamengo, o Evair, grande Evair, foi pelo Palmeiras, né, e o Washington Coração Valente foi pelo Fluminense, né. Eu fiz uma rápida pesquisa nos jogos do PSG, e o PSG fez 38, 36 gols na Champions League, certo? Vamos dizer que foi 38 exatamente. 38 gols na Champions League, 36 o PSG fez de dentro da área. Pô, dentro da área, mas como assim? Porque os caras são gelados, os caras têm uma forma de construir dentro da área ali, trocar passe 3, 4, 5 passes dentro da área até, entendeu? Então isso é muito ruim para o zagueiro. O zagueiro está perto, mas ao mesmo tempo que ele está perto, ele está vulnerável, porque ele pode, de repente, tentar interceptar um passe ou um drible, ele pode tocar no atacante e ser pênalti. Olha só que situação difícil para o zagueiro, sabe? Mas também, se ele não tiver iniciativa de reduzir, encurtar o espaço, o atacante pode chutar, entendeu? Agora, tem atacante aí, vídeo Neymar, que já faz isso desde a época do Santos. O Neymar entrava na área, fazia os movimentos todos para finalizar. O zagueiro, no que abria a perna, ele fazia o toque entre as pernas do zagueiro e a bola entrava no canto oposto, né? Ou seja, no canto do goleiro, não esperava. Então, o Ronaldo Fenômeno também fazia isso daí, tá? Então tem essas coisas todas que é muito mérito do atacante também. Assim, estou fazendo uma apanhada, aproveitar essa conversa nossa para dar uma visão de zagueiro para vocês. Eu te agradeço muito. A gente é legal ficar sabendo essas dicas aí. Arthur, tem alguma pergunta, filho? Claro, o Fábio tocou no assunto lá do Rei do Rio. Eu lembrei de um outro episódio também, da final do Brasileiro de 92. O Renato Gaúcho perdeu a primeira partida e foi servir churrasco para o Gaúcho. Né? O Gotardo estava em 92. Queria que o Gotardo contasse desse título de 92 e essa polêmica, se chegou para vocês o corte do Renato imediatamente para a partida final. Como é que foi esse jogo aí, Wilson? O Botafogo fez um excelente campeonato. Eu acho que só pontos corridos, que não é na época, mas se fosse hoje, ele seria campeão com 3 ou 4 rodadas à frente, né? Acho que ela valia 2 pontos antigamente, né? Nessa época valia 2 pontos a vitória. E aí você tinha aquela rivalidade, né? E ao mesmo tempo a amizade, que eles jogaram juntos, o Renato e o Gauchão, jogaram juntos, né? No Flamengo, muito amigos, pô. Muito amigos. Os caras, você não sabe como é que é a amizade bacana. O Gaúcho é uma pessoa fantástica, o saudoso Gaúcho, fantástico, maravilhoso. O Renato também é um cara sensacional. E aquela disputa, né? Vamos ver. Quem perder paga o churrasco. E eu tenho certeza absoluta que se o Flamengo tivesse perdido o primeiro jogo, o Gaúcho pagaria o churrasco. Eles eram assim, desse jeito, sabe? Eu não fui convidado, eu não fui para o churrasco, ninguém foi, mas a imprensa estava lá. Alguém da imprensa estava lá, eu não me lembro quem foi, fez as imagens e tal. E é isso aí, os caras eram assim. Depois, logicamente, que a torcida do Botafogo até hoje não perdoa o Renato, que fez um excelente campeonato pelo Botafogo. Excelente campeonato pelo Botafogo. Eu fiz a pré-temporada com o Renato no Botafogo. Olha só, eu estava no Botafogo. Eu era para ter jogado no Botafogo. Eu não queria sair do Botafogo. Eu não esperava minha saída. Só que aí eu não renovei meu contrato. Eu estava fazendo a pré-temporada em Friburgo. Eu não sei se o hotel ainda existe, mas vou falar Hotel Olifas. Acho que é o Hotel Olifas. E daqui a pouco
o senhor Emil Pinheiro, que era o diretor de futebol, falou, olha, não tem como renovar. Eu falei, senhor Emil, dessa vez eu não vou ceder. Das outras vezes o senhor conseguiu, dessa vez não vou ceder. Não, mas eu tenho muito remédio para tomar. Toma seus remédios, senhor Emil, mas eu não vou abrir mão do que eu estou pedindo agora, porque eu sabia do meu valor, sabe? Bom, enfim, ele falou, não, então você está liberado para negociar com o Flamengo, senhor Emil. O senhor está me vendendo, o senhor está me deixando disponível? Eu falei, estou deixando disponível. E, aliás, tem um clube no Rio querendo negociar com você, quer conversar com você. Eu falei, o senhor está deixando eu conversar com o Flamengo? Era o Flamengo, questão. Não, você pode conversar. Aí eu desci, na época, conversei, eu tive uma lesão de pubis também, que isso era muito comum na época, lesão pubiana. Aí desci, também tratei e tive um almoço com a diretoria do Flamengo e conversei. Então, eu era para estar naquele time do Botafogo se tivesse renovado o contrato com o Neymar, com o Renato, Chicão que era da Ponte Preta, né? O atacante, enfim, é um timaço do Botafogo. Só que aí, nesse primeiro jogo da final, aquele jogo foi tudo certo para o Flamengo. Né? Fizemos 3-0 já, né? Um jogo maravilhoso, rápido, assim, muito bem forte defensivamente, reativo também. Meio que o Botafogo ficou meio assustado, desesperado, não esperava aquela atuação rápida, assim, né? Foi um dia espetacular. Depois o segundo jogo foi administrado. Acabou o segundo jogo 2-2. Desestruturou muito o Botafogo no primeiro jogo, né? A maneira que o Botafogo jogou foi um pouco diferente. A escalação, ao meu modo de ver, facilitou um pouco o jogo tático do Flamengo, né? Você tinha grandes jogadores, tinha o Valber, lembra do Valber? O Valber jogava muita bola, né? Carlos Alberto Silva, Carlos Alberto Dias, né? Você tinha jogadores talentosíssimos ali. Valdeir The Flash. Valdeir The Flash foi tudo o esquema eu e Demar para anular ele. Como é que você consegue vencer o Valdeir na velocidade? Não tem como. E quem colocou esse brilho nele fui eu, tá? Eu que, numas entrevistas que eu dava na rádio, aquelas entrevistas que você fazia de casa, lembra disso aí? Vocês lembram, né? O repórter pegava no portão do estádio, do CT, nem CT tinha, né? Aí você dá uma entrevista assim, o cara dentro do carro, o microfone assim, não, ter flash e tal, não sei o que. Aí esse apelido ficou para ele. E como é que marca um cara desse? Aí eu falei, Demar, bola curta é sua, bola longa é minha. Eu já sabia da jogada ensaiada que tinha Carlos Alberto Santos com ele, eu ficava atento naquela bola que era lançada no espaço. Porque é difícil de marcar um cara desse, né? Ô, Wilson, antes de vou te liberar já, que eu sei que você está de férias, você precisa... Agora eu queria perguntar para você sobre o VAR. Na área, aquele empurra, aquele cascudo, agora não dá mais para... O futebol agora ficou Nutella demais ou acabou esse negócio Como se portar agora diante desse empurra, que todo mundo sabe que existe, né, cara? Que antigamente falava assim, juiz vai ter que dar pênalti em todo o escanteio, vai ter que dar pênalti, porque o que mais tem empurra. E agora, como é que fica? Então, o VAR, ele sabendo usar, ele é bom. Só que a gente não aprendeu ainda. Sabe? Eu não vou generalizar, não, porque às vezes ele tem feito algumas jogadas duvidosas, assim, é muito bem claro, né? Mas eu acho que ainda nós estamos com saldo negativo para isso. Porém, eu acho que é uma oportunidade boa de dizer também que a CBF tem que tomar uma posição contra os atletas que simulam faltas, que criam momentos constrangedores ali para o árbitro, de difícil interpretação, às vezes, na hora, porque tem muita... às vezes tem a visão encoberta, ou a velocidade e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu dividindo uma bola aí com o Arthur, pum, coloquei o braço no seu peito, o Arthur vai e coloca a mão no olho, no nariz. Isso é o quê? Você gera, me faz tomar um cartão amarelo, possivelmente o segundo amarelo ou um vermelho direto. O árbitro só vai saber que cometeu erro em casa, porque eu não toquei no seu rosto, foi uma proteção que normalmente você se usa, bota a mão no peito, isso é normal, sempre aconteceu. E aí esse infeliz, esse atacante, me prejudicou a minha família, prejudicou o árbitro, prejudicou a família do árbitro, que vai para a geladeira, prejudicou o clube, que de repente perdeu 1 ponto, 2 pontos, né, ou sei lá, prejudicou o clube no jogo seguinte, que não vai ter o atleta também, entendeu? Olha só o prejuízo que esse cara ele alcançou
numa simulação, num ato dele de falsidade, ou seja, né, de bandidagem, na verdade. Então, a CBF teria que punir esses atletas, mesmo que no dia seguinte, vai lá, vamos ver mesmo, peraí, mas não tocou no nariz, não tocou no rosto, tocou a mão no peito, mete um jogo de suspensão para ele na hora. Você acaba com essa palhaçada de jogador ficar simulando, prejudicando o árbitro, inclusive, que está ali tentando fazer o trabalho certo. Muitos, às vezes, são incompetentes também, tá? Tem árbitro aí que, tecnicamente, eu não gosto. Mas, disciplinarmente, é bom, mas, tecnicamente, não é tão bom. Então, tem situações diferentes. Então, mas está prejudicando o arbitragem com uma simulação de má-fé de um outro jogador. Então, isso também é um ponto positivo que o VAR pode trazer isso para o árbitro até na hora. E se acontecer o árbitro falar assim, já que você criou esse momento, toma esse amarelo para você aqui, ou um vermelho direto, ele jamais vai repetir esse movimento depois. Tem que ser enérgico com isso aí, sabe? E a questão de empurra dentro da área, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Às vezes acontece ser mais brutal. Por exemplo, uma jogada que o jogador do Palmeiras saiu, o goleiro saiu, e deixou o joelho nas costas de um atacante. Eu não lembro qual foi esse jogo. O Everton, né, deixou, ele saiu, pegou a bola no alto assim e deixou o joelho nas costas do atacante. Aquilo, para mim, seria um lance de cartão. Porque quando ele pegou a bola, ele já até estava descendo, ele podia ter retirado o joelho, mas isso era antigamente, tá? Que o joelho disse, não, você tem que proteger e tal, mas esquece. É uma jogada muito forte, muito violenta, sujeita a gerar até uma lesão em algum órgão interno do atleta, que já aconteceu, né? Então você tem um VAR para isso. O próprio Neymar, né? Na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo, exatamente, aquilo ali foi intencional, né? Por exemplo, eu vou falar do lance, vamos falar do lance assim, recentemente, Vasco e Santos. O zagueiro do Vasco antecipou com o pé meia altura, em cima do Tiquinho, o centroavante do Santos. O Tiquinho abaixou para cabecear. O zagueiro não tocou na cabeça. Para não dizer que não tocou, né? Resvalou na cabeça do Tiquinho. Já tomou um amarelo. Ele antecipou aquilo. Aquilo não é nem falta, meu modo de ver. Hoje é falta. Tá? Um lance vermelho, né? Não pode. Vermelho no lance. O Paulo César de Oliveira, que estava comentando a arbitragem, falou que era lance de expulsão. Não, já esquece. Não, esquece. O que falta é critério. Não, esquece. Isso não era expulsão, para mim não é nem falta, porque ele antecipou, o Tiquinho abaixou a cabeça, né? O lance da polêmica da final da Libertadores lá na Argentina também, logo 30 segundos lá, o Gregor foi expulso. O VAR tinha todas as condições de não deixar a expulsão acontecer. E o VAR, ele foi erroneamente mal avaliado pela arbitragem que estava ali. Para mim, o máximo ali era uma falta, o máximo, como muito o cartão amarelo. Expulsão jamais. Tecnicamente, eu posso explicar isso aí com imagem, tá? Eu posso dizer os movimentos do atacante e do Gregory, que ocasionou. Eu posso explicar para ele por que é falta, por que não é. Agora, isso aí, eu vou explicar porque eu vivenciei, porque eu joguei, porque eu tenho o tempo de bola, essas coisas todas, né? Isso é natural acontecer. Então, às vezes o cara que está lá no VAR, ele mal joga pelada, então ele fica muito informado pelos livros, né? E o que você falou é verdade, né? Tecnicamente, a juizada é ruim. O pessoal do VAR consegue ser pior. Porque no lance do Corinthians, sábado, o Arthur, lembra? O gol de empate, que seria o suposto gol de empate, o Kaique bate na bola, bate a mão na bola, a bola na mão do Kaique, e vai para ele tocar pro Garro. Tem lance que eles dão falta, tem lance que não dão falta, quer dizer, não existe um critério de falar, aconteceu isso, para o lance. Cada um age da maneira que quer, então é dúbio, né? Você fica achando que o peso da camisa tem muito a ver. Por exemplo, eu chuto a bola, você está ali dentro da área, só que eu chuto a bola tá indo para fora, e por cargas d'água, o seu braço está a 15 centímetros fora do seu corpo. Mas você está com o braço estendido para baixo, mas está 15 centímetros fora. Mas você está na linha de fundo. Mas eu chutei errado, a bola está indo para fora, mas bate na sua mão. Isso é pênalti?
A mesma coisa eu te pergunto, Wilson. Se você estiver na barreira dentro da área, você não vai poder mais proteger o saco? Se a bola bater, tem que bater no saco e acabou. Cara, assim, se você botar a mão no rosto, se você botar a mão no rosto e proteger as partes baixas, a não ser que você faça assim. Assim, tudo bem. Isso é pênalti. Mas proteger o rosto, proteger, né, as partes baixas, isso não pode ser pênalti. Né? Pois é. É que ainda não aconteceu. Eu quero saber quando isso aconteceu, o que eles vão dar? Vão dar pênalti. Se proteger o rosto, vão dar pênalti. Se fizer isso aqui, se fizer isso aqui, ó, no rosto, vão dar pênalti. Vamos ver, Arthur. Eu ficava na barreira. Desculpa, Gustavo, por favor, de como você interpreta um lance. Você aprendeu, jogou. Agora, o árbitro também não é instruído para interpretar da mesma maneira, porque não existe duas interpretações, é uma só. Como você disse que eu joguei, na minha visão, um determinado lance não foi falta ou não foi pênalti. Aí, por que o árbitro às vezes interpreta? É má intenção? Ou ele foi instruído de outra? Não tem como ser instruído de outra maneira. Mudou A interpretação é só. um pouco. O pisão no pé hoje é falta, antigamente não é mais. Antigamente não era, hoje é falta. Aí, o Neymar teve uma jogada, é que eu vi os melhores momentos ontem, né? O Neymar teve uma jogada com o próprio Coutinho, uma bola assim que tava, o Neymar deu um toquinho um pouquinho antes, o Coutinho chegou atrasado, milésimo de segundo, deu um pisão no pé do Neymar. Foi falta. Antigamente não era falta, não. Primeiro que a gente nem caía por causa do pisão no pé, né? E doía também, pô. Achar pisão no pé é uma coisa que acontece, pô. Você tá ocupando um espaço, é diferente do pisão no pé e o cara que vem com sola mesmo para pegar, é diferente, pô. Tem muito pisão no pé que para mim nem é falta, pô. Mas só que hoje é até sujeito à expulsão. Tudo é. A regra hoje, eu não sei se quantas regras existem no futebol hoje, né? Se continua 17, mas só que ela tem as interpretações, as variações, que parece que você tem 100 regras no futebol. Você já não sabe mais para onde vai. Então, às vezes, fica interpretativo do cara. Se eu estou protegendo meu rosto, né, exclusivamente para proteger meu rosto, ou para evitar que a bola passe mesmo, que passa por cima da barreira. Se eu estou dando um carrinho, tentando fazer um famoso carrinho europeu, interceptando, pegando sua bola, só que aí o atacante chega 1 milésimo de segundo antes, dá um toquinho por cima e esbarra na perna do zagueiro, aí o juiz vai, interpreta como falta e já dá vermelho. Quer dizer, aquilo aconteceu uma falta, aconteceu mais um carrinho tão limpo como aquele, que para fazer um carrinho limpo tem que ter uma técnica. Não é um carrinho igual um aloprado, um maluco que dê um carrinho para pegar bola com ele, né? Uma coisa assim. Então tem N situações. O árbitro tem que ter logo a interpretação disso daí, dizendo, ó, foi um carrinho, foi faltoso, foi um carrinho limpo, só que o atacante superou o zagueiro naquele segundo e tirou a bola pouco antes, mas foi falta. Não precisa nem dar cartão, a não ser que ele esteja entrando na área, aí já é uma questão diferente, né? É o último homem, uma coisa assim. Aí a regra fala cartão vermelho, cartão amarelo e tal, aí é diferente. Maravilha. Arthur, faça a pergunta aí, por favor, que a gente precisa encerrar, tá, querido? Justamente, para não encerrar sem falar que nós estamos conversando com o capitão, campeão da Libertadores de América de 97. Senão não podia deixar passar batido aqui. Otardo, conta pra gente, você jogou uma época de Libertadores, que anos 90 era muito difícil, problemas sérios de arbitragem com Argentina e Uruguai. Como é que foi liderar esse grupo aí pro título de 97? Jogar contra os uruguaios, os argentinos, sempre foram muito difíceis esses jogos, na verdade, né? Jogando na casa deles, principalmente. Não tinha muito controle da arbitragem, nem daquilo que acontecia nas partidas. Em alguns casos, não se falava nem de exame de doping também. Os times dos anos 80, 70, né? Se você tiver a oportunidade de conversar com esse pessoal todo que jogou Libertadores dos anos 70, 80, eles terão muitas histórias para contar. E aí, tendo essa possibilidade de fazer esses jogos valendo tudo, né? Você tem que encarar, ou você encara,
ou você é engolido. Acabou, você é destruído. Então, tem que criar logo essa imagem. Vem cá, não tem problema nenhum. Você acha que vai se dar bem, vai dar ruim para você também. Dessa maneira que tinha que ser, né? E, obviamente, que tem jogador que sente mais, tem que sente menos, né? E a gente foi pegando o gosto, foi entendendo como é que funcionava a competição. Por isso que os anos 90, se foi pegar, além da premiação que os clubes iam adquirindo, né? Aí se foi entendendo mais, aí a arbitragem passou a ser mais fiscalizada, controle de dopagem também, né? Então, isso foi melhorando o nível da competição. Antigamente era muito exposto, né? E você só via o resultado. Eu não me lembro de ter sido um jogo Libertadores nos anos 80, 70, não me lembro. É difícil, cara. Eu morando em Santa Bárbara do Oeste, eu mal conseguia assistir a um clássico da capital. Não tinha jogos. Hoje tem jogos todo dia, pô. Se eu desligar aqui e botar, vamos assistir um jogo lá na Coreia. Tô assistindo um jogo da Coreia, pô, do Japão. Entendeu? A gente consegue, antigamente era difícil. Eu assisti, às vezes, os melhores momentos, assim, uns jogos maravilhosos do Canal 100 no cinema. Quando garoto, eu ia para o cinema, chegava cedão para ver o Canal 100, pô, né? Lembra disso, né? Então era maravilhoso. Hoje não, você tem uma infinidade de partidas aí, todo mundo olhando, observando. Nós estamos falando de, sei lá, não sei dizer, mas quantos milhões de dólares por ano, ou bilhão de dólares por ano que gira no futebol. Para pensar, sai um pouco, afasta um pouquinho da terra aqui, vem ver aqui do espaço aqui. Nós estamos falando de centenas de clubes, né, milhares de clubes no mundo, de categorias de base de todos esses clubes, do staff de todos esses clubes, do roupeiro de todos esses clubes, né? Olha só quanta gente. São bilhões de dólares, cara. Bilhões de dólares. Aí você tem negociações absurdas, altas, baixas, muita coisa que envolve futebol hoje. Não fica pensando, porque o salário daquele jogador, ele ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês assim: quanto ganha um surfista aí por ano? Quanto está ganhando esse fenômeno do tênis de mesa? Eu esqueci o nome dele agora. Quanto ele está ganhando por ano, esse fenomenal jogador? Está mutado o seu microfone. Quanto ganha Arthur Zanetti, né? Hugo Calderano. Calderano. Nunca ninguém quis saber quanto é que ele ganha hoje por mês ou por ano, né? De publicidade, de patrocínio, né? E que ganhe muito. Torço para que ganhe muito, pô. Né? Um homem que destruiu os chineses lá no seu país, estou felizão, pô, né? A China democrata, né? Que tem gente que acha que é democrata, entendeu? Então, eu estou felizão da vida. Quanto que ganha um cantor de pagode ano a ano aí, né? Hoje o Gotardo estaria ganhando 1 milhãozinho, tranquilo, hein, com os 30 anos. Cara, eu acho que... Primeiro que eu ia assim, se eu estivesse jogando hoje, eu ia ter alguns profissionais comigo, fisioterapeuta, preparador físico, provavelmente, sabe? Ia ter uns caras comigo, assim, tipo o Cristiano Ronaldo tem, já 200 anos que tem, né? Esses caras aí capacitados, né? Tem a longevidade bem mais do que eu tenho, pelo que eu fui, né? Faria treinamentos certos, treinamentos intensos também, que o jogador hoje, eu acho que ele tem tudo para ser um grande atleta, porém eu acho que ele trabalha pouco. Tem jogador que trabalha pouco, a maior parte trabalha pouco. Trabalha certo, mas eu acho que dá para trabalhar mais. Tá? Dá para trabalhar mais. Fica muito cuidado, eu acho que tem que ter uns feedbacks mais fortes, mais verdadeiros do jogador. Se eu não me engano, outro dia eu entrei num site especializado no Cruzeiro, eu até tomei um susto. Ele falou no site, que eu joguei 82 jogos em 1998. Nem eu acreditei. 82 jogos em 1998. Eu sei que eu acabei o ano, eu acabei o ano muito cansado e tive uma lesão muscular na posterior, no segundo jogo contra o Corinthians, na final, e obviamente que eu tentei voltar no jogo contra o Palmeiras, que era a final sul-americana, não consegui, voltei, mas já saí no intervalo, não conseguia jogar.
Quer dizer, então eu paguei uma conta também, pelo número de jogos, e também tem muito a ver de você saber ter muitos jogos e também saber treinar. Que tipo de treino que você faz para regeneração do atleta? É só repouso? Não, repouso é bom também, mas tem algum tipo de treinamento. Às vezes, se fizer uma carga errada, você destrói o atleta também. Mas tem viagem. As viagens são boas hoje. Pode ter certeza que são melhores que na nossa época. Nossa época era corujão brabo. Aquele corujão assim para economizar R$100, R$200 por bilhete. Aí se viajava a noite toda um pinga-pinga do caramba, chegava em casa destruído, né? É bem diferente do dia de hoje, né, cara? O dia de hoje tem ônibus que tem cozinha dentro, pô. O cara volta dentro do ônibus dormindo, tem um chefe lá, o Masterchef cozinhando pro jogador, pô. É bem diferente, né, cara? Então a recuperação também é melhor. Pô, cara, que cara maneiro esse tal de Wilson Gotardo, hein, galera? Nem foi entrevista, foi um bate-papo de futebol hoje. Espero que você tenha gostado também, Wilson. E queria te agradecer imensamente a oportunidade que você deu pra gente. Obrigado, foi mó barato esse bate-papo aí. Galera, aquele abraço, obrigado. Wilson, muito obrigado, irmão. Obrigado, Um abraço. Obrigado a vocês. Tchau, Eu só trocaria o bate-papo por uma aula de futebol, em todas as suas essências. Cara, tu deu uma aula mesmo. Eu não ensino mais nada, eu parei de ensinar aquilo que eu tenho, meu conteúdo. Eu falei assim, agora só se tiver um Pix. Você faz um Pix, eu te dou uma boa aula. Show, tá certíssimo. Hoje você se ferrou. Hoje o trabalho foi filantrópico. Começou com filantropia, Wilson. Mas é a primeira, a segunda eu vou cobrar. Eu estou com assessora agora. Parabéns, Um abraço, muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço Tchau, pro Trump aí, viu? Fala pra ele mexer os pauzinhos aí, que aqui tá difícil. Eu sei também, eu também sou patriota, eu sou um cara que eu vivo preocupado com o Brasil, com as famílias, sabe? Eu sou um cristão, eu sei dos valores, tenho os princípios, alguns princípios eu não tenho como negociar, pô, entendeu? Isso aí. Eu sei que, assim, de repente aqui nossa conversa, nós seis aqui, a gente vai ter divergências, ideias diferentes, né? Mas a gente não precisa faltar com respeito, pô. Não. Eu não vou concordar família, com você, né? mas não preciso também faltar com respeito com você. Lógico. Claro que não. E brigar pelo direito de você dizer o que você pensa, né, cara? Todo mundo tem o direito de dizer, pode não concordar, mas o direito de dizer, né, de forma amistosa, respeitosa, é fundamental para todo mundo, né? A gente não é bobo, não, cara. A gente não é alienado. Existem perseguições aí que são perseguições políticas e outras intenções. Pois é. Enfim, não é só para isso. Não, tem coisa pior do que ser. Poderia ser brasileiro nesse momento, poderia ser pior se você fosse brasileiro e corintiano. Que é coisa pior que isso agora. O Vascaíno está com uma semana boa. Vamos deixar eles ir fora, então. Eu ia falar Vascaíno, aí, Arthur, não dá nem para zoar o Vasco essa semana. Nem dá para zoar o Zé, cara, aí. Até o Zé saiu bem. Olha o sorriso que vem, olha o sorriso do Zé. Tudo bem que vem. Olha Olha o sorriso.